A paz do Senhor para todos. Sou a pastora Esther, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, em Planaltina, Goiás, sob a liderança do pastor Fernando Rodrigues. É com alegria que hoje meditaremos no capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos, em nossa leitura bíblica diária. Nós vimos nos capítulos 6 e 7 que o apedrejamento do diácono Estevão e a perseguição aos apóstolos representaram o ponto culminante do testemunho dos mesmos aos judeus. Em seguida, o evangelho foi levado aos samaritanos, quando Deus salvou Saulo de Tarso. E no capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, descreve como o evangelho alcançou também os gentios, ou seja, a porta da fé se abriu para eles. Esse fato é representado por Cornélio e seus parentes e amigos mais íntimos. E a palavra do Senhor descreve assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Versículos 1 e 2. O que vimos aqui é que Cornélio era um homem sincero em sua obediência à lei de Deus, em seus jejuns e em sua generosidade. E em uma visão, viu um anjo de Deus que se dirigia para ele dizendo que as suas orações e esmolas tinham subido para a memória diante de Deus e que mandasse chamar Pedro para lhe dizer o que deveria fazer. Pedro estava sendo preparado para levar a palavra para Cornélio, pois ele vivera como judeu que observava rigorosamente os costumes e rituais da lei de Moisés, e no que se referia às alianças e promessas aos judeus. Os gentios eram considerados estrangeiros e forasteiros, e a questão entre alimentos limpos e imundos era outro problema entre eles. Vemos então que Pedro ainda precisava de um preparo melhor para anunciar o evangelho de Cristo também aos gentios. A prova disso é que em certa ocasião, tendo ele fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam a comida, lhe sobreveio um arrebatamento de sentidos, e ele viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Versículos 10 a 15 do livro em questão. As palavras de Pedro, ao rejeitar o alimento oferecido por Deus em sua visão, mostra que ele ainda estava ligado à prática do judaísmo. Para entender melhor esta questão, leia o capítulo 11 do livro de Levítico, onde na lei de Moisés, Deus ordenou a Moisés e Arão para que estes ensinassem os filhos de Israel quais eram os alimentos que os judeus deveriam considerar limpos ou imundos. E Jesus, ao explicar para os fariseus e os escribas acerca da graça,
deixou claro que as tradições do judaísmo deveriam ser deixadas para que eles pudessem viver pela graça oferecida por ele. Esta observação poderá ser feita com uma breve leitura no Evangelho de Marcos, capítulo 7, mais especificamente do versículo 14 ao versículo 23. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Versículos 17, 18 e 19 do capítulo em questão. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Versículos 19 e 20. E assim Pedro fez. Apesar de sua devoção e dedicação às suas orações, Cornélio ainda precisava se aprofundar na busca do conhecimento do real significado da graça divina, pois, entrando Pedro em sua casa, ele saiu a recebê-lo e, prostrando de joelhos, o adorou. A atitude de Cornélio de se ajoelhar diante de Pedro revela a figura do adorador devoto que não sabe a quem realmente se deve adorar e diante de quem se deve prostrar, pois o próprio apóstolo Pedro o levantou dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Leiam Mateus capítulo 4, versículo 10. E estando na casa de Cornélio, Pedro diz: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Isso está no versículo 28. Cornélio lhe fala da visão que teve, a qual está descrita nos versículos 3 a 6 do capítulo em questão. E Pedro estava lá para dizer a ele e sua família como podiam ser salvos. Pedro resumiu a história da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. E caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra e foram também batizados nas águas. Versículo 47. Encerramos este capítulo ressaltando que todos os seres humanos têm o mesmo Criador. Atos capítulo 17, versículo 26 diz: E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Todos os seres humanos precisam do mesmo Salvador. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Que o Senhor vos abençoe grandemente e na próxima leitura bíblica diária estaremos meditando em mais um capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos. A paz do Senhor.